E aí, pessoal? É... Tô tentando fazer uma iluminação aqui pra gravar um vídeo de qualidade pra vocês. Eu tenho percebendo que minha câmera, depois que eu passo pelo CapCut, faço a edição, depois tiro do CapCut, depois eu vou botar no YouTube, a qualidade perde muito e eu acho que é por causa da iluminação. Então hoje é a primeira vez que eu realmente tento usar essa ring light. Só que eu não tô conseguindo colocar o meu celular aqui, tipo assim, pra ficar funcional, sabe? Então eu tô colocando a ring light aqui, essa caixa, eu estou lá em cima da caixa e a luz vindo pra frente. O que vocês acharam da luz assim? Pessoal, então, eu queria falar no vídeo de hoje sobre uma coisa muito séria, sabe? Que é... Como é que eu falo? Tipo assim, é uma coisa que é realmente muito séria e que é difícil de se falar tendo isso, sabe? Que é a relação de ter depressão e ter que ter responsabilidades. Bom, vocês já sabem que eu já mostrei aqui no canal e falo com vocês. Eu moro sozinho com meu irmão. Isso é um assunto muito sério porque eu tenho que ter muitas responsabilidades, porque como eu falei com vocês, eu moro com meu irmão, então eu tenho que ter muita responsabilidade para pagar aluguel, água, luz, internet. Porque isso parece ser bobo, nem sei se parece ser bobo só na minha cabeça. Parece ser bobo. Mas isso não é bobo, é uma coisa muito importante. E às vezes eu sinto que por causa da depressão eu fico muito desanimado de fazer tudo, qualquer coisinha, seja pra mim ou para as pessoas ao meu redor. E eu acho que o meu irmão vem até notando isso, que eu consigo dormir muito, eu sou um pouco introspectivo. E eu achei engraçado hoje, achei até certo fofo, né, do meu irmão. Eu comprei creatina no passado pra me fazer academia, ficar mais, como é que fala, animado pra fazer, né? Só que eu parei de tomar, porque eu não tava indo na academia, essas coisas. Aí hoje meu irmão chegou com uns 2 litros de iogurte em casa e falou, ó, Beto, comprei iogurte. Toda vez que você beber iogurte, tu bebe com creatina pra tu sentir energia. Boa, né? Tá bom? Porque aí, talvez eu tenha aí, como é que fala? Talvez eu tomando isso, eu tenha algum tipo de ânimo, sabe? Pra poder fazer as coisas, porque eu realmente não tenho vontade de fazer nada. Vou falar pra vocês como é que tá sendo a minha rotina esses dias. Tá sendo ficar acordado de madrugada e dormindo de dia e cochilando de dia ou dormindo de dia. Tem dias que eu durmo o dia inteiro, o dia inteiro, e tem dias que eu durmo todos os dias. E eu meio que não consigo me controlar, sabe? Só que eu não consigo, sei lá, ter uma... Como é que falo? Uma força maior que essa preguiça, sabe? Pra eu ter o ânimo de levantar da cama, essas coisas. Porque esses dias o que eu tenho fazendo é isso, sabe? É ficar deitado e só, não faço mais nada. E ainda com a questão da responsabilidade, e desse meu negócio, sabe? De não conseguir ter muito ânimo de fazer as coisas, sabe? De literalmente não conseguir trabalhar, sabe? Muitos dos meus empregos, quando eu fico... Olha, infelizmente para eu fazer esse vídeo eu vou ter que falar do meu diagnóstico. Eu tentei não falar sobre isso no YouTube por enquanto. Eu e a minha psicóloga desconfiávamos de uma coisa. Só que depois que eu fui ao psiquiatra e frequentei algumas vezes, ele desconfia de outra coisa. Que é... Peraí, eu não sei, tipo assim... mas eu sei lá como é que fala o nome técnico, eu esqueci mesmo.
mas é tipo transtorno bipolar, sabe? E, e de fato, provavelmente eu tenho isso, porque eu tenho muitas dessas fases de depressão profunda, sabe? E também tenho muitas dessas fases de êxtase, de meses de ânimos. Eu também tenho meses de derrota, meses de querer estar morto, sabe? É... Ano passado foi, não, 2024. Eu fiquei desempregado de junho até setembro. E assim, esses 2 meses, porque o primeiro mês eu trabalhei de forma informal, assim, eu fiquei com uma depressão terrível, terrível, eu fiquei maluco. A minha gata tava com uma doença, a minha gata que eu tinha na época tava com uma doença que podia passar pra mim ou pra qualquer pessoa que ia na minha casa. Então o que que eu tive que fazer? Eu tive que levar ela no, como é que fala o nome? Zoonose, sabe? Porque realmente, gente, é uma doença séria e que escoropotrose, sei lá, sabe? Mas come o nariz do gato, é horrível. E já tava de uma forma muito avançada, sabe? Eu acho que eu tava pensando em ficar com isso, porque apareceu uma ferida na minha mão. Eu fiquei preocupado. E sabe o que eu fiz? Eu peguei a gata, levei nos zoonoses e mandei eutanasiar ela. Eu fui lá, cheguei e pedi pra isso. Eu fingi que a gata não era minha pra não ter uma responsabilidade com ela, sabe? E depois que eu fiz isso, eu fiquei péssimo, assim, eu fiquei muito mal, eu fiquei doente. Antes eu já tava, sabe? Antes eu tava numa crise de depressão muito forte, eu me sentia muito bosta. Eu ainda me sinto muito bosta, mas antes eu me sentia muito mais bosta que eu me batia, sabe? Eu não falo isso com orgulho, tá, pessoal? Disso tudo eu tô falando com vergonha, mas eu tô assumindo aqui porque eu sei que tem pessoas, assim como eu, que sofrem com isso e que às vezes não sabe o que fazer com isso, sabe? Como eu não sei o que fazer com isso. E sabe qual que é o pior? Que eu até postei aqui também esses dias. Que eu não só sinto tristeza, sabe? Em vez de eu só sentir a tristeza, eu gosto de viver a tristeza, sabe? Eu incorporo a tristeza, eu gosto de ficar triste. Se uma coisa me afeta e me deixa triste, eu já vou puxando várias coisas pra me deixar mais triste, mais triste, mais triste. E eu me isolo numa bolha de tristeza que é tão difícil de sair. Assim, é chato, sabe? E quando eu falo que é difícil ter depressão e responsabilidade, eu não falo de responsabilidades grandes. Eu falo de responsabilidades mínimas, tipo, responsabilidades que nós temos com o nosso corpo, sabe? Eu não consigo ter muitos compromissos também. Ou responsabilidade com amigos, sabe? Eu não consigo ter muito isso. Então, eu me sinto um pouco nerfado, sabe? Por causa disso. Sei lá, eu acho que se eu não tivesse depressão, eu seria uma pessoa muito. Como é que fala? Muito mais produtiva no que eu faço. Só o cachorro. É o cachorro. Eu acho que eu seria também muito mais produtivo no que eu faço, sabe? Porque, sabe um problema também? É que, tipo, toda vez que eu começo a fazer alguma coisa e que, não sei, eu me sinta vazio fazendo, não consigo estar feliz com isso, meio que eu vou perdendo a força e o sentido de fazer tal coisa, sabe?
Por exemplo, todos os meus trabalhos aconteciam isso. Eu entrava nos primeiros meses, ficava maravilhado com tudo. E não passava de 3 meses, sabe? 6 meses não passava. Eu já queria sair do trabalho, queria pedir demissão, já tava ficando doido. Porque eu não consigo ter essa responsabilidade comigo mesmo. Nem comigo mesmo e nem com ninguém eu consigo ter essa responsabilidade, essa coisa, sabe? Eu não sei se vocês conhecem também, mas é aqueles tipo de apego, apego ansioso, apego evitativo, apego sei lá o que. Como eu cresci numa casa que muito instável, em tudo, todos os âmbitos da família, tudo é instável. Como eu cresci nesse tipo de ambiente, todo estável, minha mãe doida, eu não sabia o que me preparar não sabia o que esperar pro dia seguinte, sabe? Eu vivia muito nesse alerta. Então eu acho que meu corpo, depois que eu saí disso, meu corpo ficou... Alice! Depois que eu saí dessa casa da minha mãe, dessa instabilidade toda, sabe? Eu acho que meu corpo parou de ficar com esse alerta todo e ficou com preguiça, sabe? Porque parece que muito tempo da minha vida eu tive que ficar em alerta e isso, como é que fala? Sugou todas as minhas energias que eu tinha, porque isso foi desde muito novo, sabe? Então, parece que hoje em dia eu tô tão relaxado com as coisas que eu não tô tão alerta com as coisas. Eu até falei isso com... Não isso, né? Mas eu falei com meu amigo esses dias. Nossa, sabe a sensação que eu tô? Sabe quando tá tudo errado? Você sente que é tudo desorganizado, tudo errado? Eu tô sentindo isso. Tipo assim, é porque eu sinto isso, sabe? Eu sinto as coisas desorganizadas, eu sinto a bagunça. Eu não falo de sentir só de ver essas coisas, não, eu sinto mesmo. Eu sinto dor, sabe? É estranho falar disso, né? Tipo, e realmente, né? É muito estranho falar disso sem se sentir um estranho. Tipo, Alice! Um tempo atrás, eu acho que em 2023, eu cheguei a comentar com umas amigas minhas, tipo assim, alguns tipos do meu jeito de pensar, e elas ficaram assim, mano, tu é estranho? Eu não fiquei ofendido com isso, sabe? Só que eu não tive um acolhimento meio que compreensivo com essas coisas, sabe? Mas elas foram compreensivas, mas não me acolheu. Pera. Hum. E o pior é que essa irresponsabilidade que a depressão meio que causa com a gente respinga até nos nossos pets, né? Tipo, a minha gata, por muito tempo, o cuidado que eu dava pra ela era tipo comida, casa. Talvez porque foi isso que eu recebia a minha vida toda. Eu não recebia muito afeto, essas coisas, sabe? Eu recebia comida e casa. E como eu recebia só isso, eu realmente achava que isso era o mínimo pra viver, sabe? É só ter comida e casa, sabe? Que é o que precisa pra sobreviver, literalmente. Só que isso, tipo assim, demorou um tempinho pra eu ver que isso tava meio que errado, sabe? Eu nem contei pra vocês. Eu adotei um cachorrinho, o Mr. Peanut Butter House. Mr. Peanut Butter, J-Bag Boom Boom, J-Bag Boom. Mr. Peanut Butter. Eu adotei esse cachorro tem, acho que quase 2 semanas. Ele é um filhote de Akita, eu acho que ele é misturado. Na descrição lá tava escrito filhote de Akita.
Mas eu acho que é misturado, então não ligo pela raça também. Mas olha, eu tenho um cachorrinho e eu coloquei o nome de Mister Peanut Butter. Eu vou colocar o vídeo pra vocês verem. O acostume que eu falo, sei lá. Tentando acostumar ele e a Rebeca juntos, porque pra eles ficarem irmãos, sabe? E é assim, ela tá sendo bem tímido um com o outro, eles não estão nem ficando muito perto, mas eles já se olham, já se encostam um pouco e estão meio bem. Continua no vídeo. Ah, e também outra coisa, a responsabilidade de amizade que eu falei, a gente não consegue manter, porque a depressão faz a gente se auto-isolar, né? Quando eu tô meio mais depressivo, eu me isolo muito das pessoas. Me isolo muito. Por isso que eu fiquei doido quando eu morei sozinho. Porque eu comecei a me isolar das pessoas e fiquei ouvindo muito mais as minhas vozes da cabeça. Eu não fiquei só ouvindo, eu fiquei meio que obedecendo, sabe? Porque eu não falava com ninguém, não conversava com ninguém, eu só conversava comigo mesmo. Hum. Então assim, eu comecei a fazer muitas doideiras, sabe? Tipo assim, esse negócio que eu falei de me auto-bater, pessoal, eu já fiquei aqui assim roxo, eu já, assim, aqui assim roxo, já fiquei com dor de cabeça, com dor, assim, é péssimo, sabe? E o pior é a vergonha. É, isso dá muita vergonha. Vocês não têm noção da vergonha que dá. Eu não falo só disso, sabe? Desse tipo de vergonha. Tem vezes que eu fico tão estressado que eu quebro coisas, sabe? Eu já quebrei várias coisas só por estar estressado, assim. Por isso aqui, pelo mínimo. Tem vezes que qualquer coisinha me estressa, eu já saio batendo em tudo, quebrando em tudo. Talvez foi até um dos motivos que fez eu terminar uma amizade, sabe? Porque ela viu isso, ela viu como que eu era, sabe? E E sei lá, e quem me conhece não tá acostumado comigo assim. Tá acostumado comigo tranquilo, falando tranquilo, com paciência. Assim, me vê num estado muito tranquilo. E quando me vê nervoso, parece que não me reconhece, talvez, ou vê quem eu realmente sou. É, e é realmente triste isso. E saber que isso faz eu não ter muitos amigos. Hum, uma coisa legal também é que, não legal, né? Meio triste. É que desde criança eu sempre me. Como é que fala? Eu me coloquei
em um altar, não um altar, em um pedestal assim, sabe? E me colocava muito como invencível. Tipo, na minha cabeça, gente, eu lembro muito de uma cena que era tipo assim, eu estava debaixo de um pé de manga e comecei a chorar, chorar e chorar. Por que que eu comecei a chorar? Porque eu tava me sentindo sozinho, porque eu não tinha com quem brincar, e olha que eu tenho um irmão. É, eu já tava, tipo assim, me sentindo tão sozinho que na minha cabeça eu ficava, tá, mano, chega. Eu lembro, pessoal, eu lembro que passou exatamente isso na minha cabeça, eu era criança. Que se foda então, não consigo viver sozinho, se ninguém quer ficar comigo, eu mesmo fico. Assim, eu já tinha esse tipo de pensamento, sabe? Então, sei lá, eu acho que isso de eu me sentir sozinho sempre foi uma coisa muito comum de eu sentir. Eu sempre tive esses. Desde que eu me entendo por gente, sabe? Eu sempre tive essas dores, essas coisas de ficar mal assim, sabe? É, eu lembro que. Nossa, até arrepiei. Eu lembro que em jantares eu começava a chorar, sabe? Tipo assim, tava todo mundo na mesa jantando e não sei, me batia uma tristeza que eu chorava, sabe? Aí eu ficava comendo, enxugando lágrimas, tipo assim, porque eu tava chorando, eu não sabia, mas eu chorava. E sabe, tem um negócio que eu vi na internet que. Eu vou falar só isso aqui, vou terminar o vídeo. É, tem um negócio que eu vi na internet que fala assim. Pessoas que cresceram em um lar disfuncional, o sonho é muito. Não é que é muito baixo, mas ele é muito alcançável. Porque é o mínimo, sabe? O mínimo que qualquer pessoa precisa para se sentir vivo e, sei lá, e de certa forma é mesmo, sabe? Sabe como que eu já imaginava ter uma família? É, eu imaginava, tipo assim, jantar feliz, sabe? Assim, não jantar feliz, mas conversar sem briga, sem essas coisas, sabe? E eu nunca consegui isso, sabe? Por isso que eu acho que é um sonho. Eu acho que o meu sonho é ter uma família normal. Não precisa ser perfeita, sabe? Mas precisa ser normal. Nossa, uma coisa que eu odeio em psicólogos, né? É que quando a gente fala que quer ser normal, e aí fala, nossa, que ódio que dá essa pergunta. Mas o que é normal pra você? Ai, normal, pessoal, é conseguir estar junto sem sentir raiva ou nojo da sua família ou qualquer tipo de sentimento ruim. Ser normal é você ser você mesmo, sabe? Com as pessoas da sua família sendo elas mesmas. Talvez eu acho que seja por isso que eu acho que eu não conheço o meu irmão. Eu tenho muitos na minha cabeça, pessoal. Eu cresci com meu irmão, a gente era criança, mas na minha cabeça a gente não se conhece, porque como eu sempre andava em um estado de fingimento, essas coisas, pra mim as pessoas também fingiam. Então, é, na minha cabeça eu não conhecia ninguém na minha casa, porque todos estavam fingindo igual eu. Tá vendo como que isso é confuso e triste, sabe? Ai, e é ter esse tipo de pensamento que eu sei que isso não vem de mim agora, sabe? Isso vem de mim criança, sabe? Isso veio da minha criação, talvez. Se eu tivesse sido criado de uma forma diferente, com mais amor, mais empatia, mais
pais presentes, sabe? Eu seria uma pessoa não melhor, mas eu seria normal. Eu seria normal. É literalmente isso. Tchau. Oi, pessoal. Logo após terminar o vídeo, eu fui ver o resultado da minha inserção do Enem. E, pasmem, foi aprovado. Eu sou pobre. Pessoal, eu fiquei feliz com isso agora. Isso me deu ânimo de viver assim.